Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, obreiros da Seara do Mestre e obreiras, paz do Senhor. Cumprindo minhas obrigações profissionais e também levando em conta minhas responsabilidades ministeriais e com o foco de restabelecer a verdade das coisas, volto a este meio de comunicação para produzir esclarecimentos acerca de certos fatos judiciais que estão causando imensa comoção e, sem dúvida alguma, levando a igreja a um caos. Isto me refiro à última decisão prolatada ou proferida pelo Tribunal de Justiça no tocante a um processo que vem tramitando desde 2010. Do ponto de vista jurídico, não é terminativa. Pode ser alterada. Ainda esta semana, se sair uma decisão judicial com efeito suspensivo, como já foi solicitado, tanto pelo pastor Israel quanto pela igreja, essa decisão deixará de ter força para ser cumprida. Esse é um aspecto que eu quero ressaltar. O segundo aspecto jurídico que eu quero ressaltar é que o tribunal não determinou posse de quem quer que seja, nem tampouco determinou que a igreja agora passaria a ser da CEADEB, como propalam. Irmãos, esta é uma entidade quase centenária, tem suas regras próprias, tem seu estatuto, tem seu funcionamento, e ela é anterior à própria convenção. Diga-se passagem que a convenção surgiu por conta da igreja, e não a igreja por conta da convenção. Quero dizer isto e acrescentar que a igreja de Salvador, ela funciona e o tribunal só deu à CEADEB o único direito de indicar um candidato para concorrer às eleições de presidente, caso esta venha a ser realizada. Isto, se não houver a decisão de suspensão que eu falei atrás. Em outras palavras, saindo a decisão de suspensão, automaticamente tudo isto volta ao que era anterior. A Igreja de Salvador colocou no seu estatuto a previsão estatutária de jubilar o seu pastor que viesse a pedir preenchidos os requisitos. No caso do pastor Israel, ele tem todos os requisitos para ser jubilado. Mas depende isto de um pedido formal dele ao Ministério da Igreja, que até agora ele não formalizou. Ou seja, a decisão judicial de destituição não foi cumprida. Ele não pediu jubilação. Tecnicamente, juridicamente, ele ainda é o presidente da igreja. Evidentemente que, vindo à execução dessa decisão, que até hoje não veio, a decisão não foi mandada a cumprir até hoje, ele tinha e tem condições jurídicas, até ser intimada a decisão, de continuar como presidente da igreja e pastor da igreja, separando as coisas. O tribunal mexe com a presidência, mas não mexe com o pastorado, que é parte eclesiástica espiritual da igreja. Mas, mesmo sem o tribunal mandar cumprir a decisão, mesmo sem o tribunal mandar intimar o presidente, ele procurou a CEADEB para propor acordo, visando garantir o seu lado pessoal. Veja, não é a igreja. A igreja não tem nada com isso. A decisão não afeta a igreja, o funcionamento da igreja, a realização das atividades da igreja. Afeta ele.
Então, ele buscou a CEADEB e tudo que a CEADEB queria era ter uma oportunidade para tomar conta e posse da igreja. Coisa que o tribunal não determinou. Ele determinou a realização, no caso da realização da eleição para eleger um novo presidente, deu apenas, repito, concedeu apenas o direito da CEADEB indicar um candidato. Indicar, não empossar, não entregar a presidência. Pastor não se confunde com a presidência. A briga está pela presidência, porque pastor, biblicamente, quem dá é Deus. E oremos, busquemos a Ele, para que Ele faça a sua vontade, colocando no pastorado da igreja aquele que Ele escolhe segundo o seu coração. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Não adianta aventureiro algum vir aqui assumir a presidência se Deus não lhe deu o pastorado. Pastorado, repito, ato espiritual que vem do coração de Deus. Presidência, ato jurídico do estatuto. E não adianta ser presidente se Deus não lhe der o pastorado. São duas coisas bem distintas. Os irmãos devem ficar atentos a isto. Orar e pedir a Deus para Deus colocar o pastor da igreja, que está no coração dele. Os homens estão brigando, disputando a presidência, porque ovelha do Senhor não tem presidente, tem pastor. E Deus quer dar pastor à sua igreja. O apóstolo Pedro, na segunda epístola, capítulo 2, quando ele advertiu a igreja e aos seus leitores da sua carta, dizia assim: olha, irmãos, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio. Basta o que estamos sofrendo e passando agora, de tanta loucura, de tantas iniciativas pessoais que têm causado profundos danos espirituais, morais e legais à igreja do Senhor. O que é mais importante, e infelizmente não estou vendo acontecer, é todos se sensibilizarem espiritualmente para buscarem a Deus, para que Deus dê o pastor da igreja, não o presidente. Se Deus der o pastor, este, por força do estatuto, será também o presidente. Eu não estou preocupado com o presidente. Eu estou preocupado que Deus dê à igreja de Salvador o pastor segundo o seu coração. E como o estatuto que esse escolhido de Deus para pastor será também seu presidente, a bênção de Deus estará no pastorado do escolhido de Deus e na presidência também. Fora disto, é falácia, é tumulto e nós temos que entrar num processo de oração e busca a Deus para que Deus dê o pastor da igreja, não presidente. Repito, se ele der o pastor, dará também o presidente concomitantemente. Obrigado, Deus abençoe.